no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Estamos de volta! Segundo episódio No Meio Disso Tudo, o podcast do canal Entre Amigas. Olha que lindo! Que lindo, que delícia. Qual que é o tema de hoje, gente? Nosso tema de hoje é nostalgia. Mas, porque somos velhos. Somos velhos, idosos. muito nostálgicos. Mas a gente vai abordar várias questões sobre esse tema, não as óbvias, mas... Isso. Exato. Sutileza, Sutilezas, subtexto, várias coisas coisas. a mais. Mas, pra começar, primeiramente, nós temos que nos apresentar. Ah, é Sim, verdade. claro. Falar e contar um fato aleatório sobre nós mesmos. Porque este é o No Meio Disso Tudo e é assim que a gente faz. Exato. Aline Diniz, se apresente. Eu sou a Aline Diniz e um fato sobre mim mesma é que eu não sabia qual era o tema desse podcast. E aí eu sentei aqui pra gravar e eu descobri que é nostalgia. E aí eu percebi que quando eu tava vindo pra cá, dentro do carro, eu pensei... Nossa, quando eu saio da minha rotina, eu fico muito zoada. E aí esse é meu fato sobre mim mesma. Eu pensei que ela ia ligar com nostalgia. É que eu falei, a gente tá se sentindo muito velho. E aí eu pensei, nossa, é muito coisa de velho você sair da rotina. Tá, beleza. E ficar, Entendi entendeu? a ligação. E ficar zoado. E aí hoje eu fui fazer exame e eu não tomei meu café de manhã. E não tive meu momento do café. Entendi. Então, eu Zoa tudo. Zoou tudo. Eu fiquei com dor de cabeça, entendeu? Eu comi no horário errado. Foi estranho. Hoje o dia está estranho. Então, se você olhar, ouvir minha voz, ouvir minha cara e pensar, a Aline tá estranha, é por isso. Café da Porque manhã. ela não tomou um café da manhã e ela tá correta, porque faz porque diferença. ela saiu da rotina. Eu Faz saí da diferença. Eu te rotina. compreendo, amiga, Entendeu? eu te compreendo. É isso. Esse é meu fato curioso. Eu sou a Júlia Delbel e o meu fato curioso é que eu gosto de bolacha recheada de chocolate com salame. E essa É verdade. essa é uma mistura Fato muito histórico. Tem isso. boa. É uma mistura muito boa. Muitas pessoas não acreditam, mas você deveria dar uma chance, porque é Não. muito bom. É estranho demais. E eu tenho gostos culinários estranhos. Mais pra frente eu vou trazer outras coisas que eu gosto e que ninguém Dava nunca pra vai fazer um acreditar. episódio inteiro Não é dos qualquer gostos biscoito, culinários. é traquinas. Não, Não. tem que ser bolacha recheada entendi, de porque eu chocolate. lembrava... Com licença, bolacha, não é biscoito, tá? É bolacha. Bolacha. Eu não Você vou vai entrar, eu não bolacha. vou entrar nessa discussão. Você tá em minoria Eu aqui. me recuso a entrar nessa discussão. Não, isso ia acabar a empresa e todas as nossas amigas iam brigar nos comentários também. Então vamos deixar para lá. Sim. Eu sou a Patrícia Gomes, estou morrendo de frio. A gente tá gravando, está muito frio em São Paulo. Mas eu prefiro passar frio do que calor. Eu prefiro também. muito mais o frio do que o calor. Porque quando você pega transporte público no frio e no calor, você percebe. Eu É verdade. prefiro passar frio do que calor. O seu argumento venceu. O argumento- entendeu? é o argumento É. vencedor, né? Porque o suor e o cheiro do CC É complicado. fazem muita diferença no calor. Concordo, Exatamente. Olha, concordo. Meu nome é Fábio Gomes, eu sou faixa marrom de karatê. É verdade! Eu sou Sério? faixa marrom. É sério, eu sou faixa marrom de karatê. Eu amo que a gente próprio, a gente percebe o tanto que a gente não se conhece por completo. Mas espera, que eu tenho perguntas follow-up sobre isso. Tá. Você continua praticando karatê? Não, mas eu fiz até dos 7 aos 10, 11 anos, eu fiz karatê Mas aí, religiosamente. se você voltar pro karatê, você entra na faixa marrom? Então, eu acho que não, porque eu não lembro de metade das coisas. Mas Então eu, você não é faixa marrom, você foi eu faixa fui marrom. faixa marrom. Mas assim, Esclarecido. teoricamente Revogou eu estou o lá. título. Revogou meu título, né? Pelo Esclarecido. amor de Trucou, Deus. trucou. Ainda Que eu também achei já uma bela fui. curiosidade. Eu já fui faixa amarela de judô. Eu sou hoje? Não, mas eu fui Entendeu? até que assim, a faixa marrom é a penúltima antes da preta. Então eu fui até a marrom, sabia todos os catars, fiz campeonato de catar, participei Que de é vários catar? campeonatos. Catar é tipo assim, você tem a luta coreografada, você tem uns passos pra você fazer. Entendi. Na Você Olimpíada do Japão teve. Ah, tá. Então você foi bem tem legal. interesse em voltar a fazer karatê? Cara, às vezes eu penso nisso, porque foi um momento bem bacana da nossa vida. A gente tinha... Eu vou falar um parênteses aqui falando de... Que já que a gente começou a falar de nostalgia também, É. porque eu resolvi. O meu irmão ia pro karatê, eu ficava chorando, falando, eu também quero. Padrão. E aí era uma turma Padrão. de, sei lá, 20 meninos e eu. Aí eu era tipo a Yes, chaveirinho, assim, queen. o professor tinha que tirar foto de todos os meninos, assim, e eu no colo, assim. Ai, que bonitinho. Mas você fez eu quero uma karatê foto. também? Karatê A parte também, foi eu quero até... Foi até a roxa? Eu acho que eu fui até a faixa roxa e tem uma curiosidade. Na hora de abrir a faixa, assim, quando a troca de faixa, você tem que fazer lá
golpe lá, nem lembro mais o que fazia. E aí você tem que abrir, você tinha que estourar a faixa. E eu nunca consegui estourar minha faixa. Porque você ficava assim, Ela ó. era Sua mãozinha pequenininha. é muito muito bonitinha. Imagina ela delicada. neném. Aí chegava o mestre. Imagina pequenininho, o tamanho da mão. A Paty tem uma mão muito pequenininha. Era um negócio muito pequenininha. com, Muito tipo, um pequenininha. empreendedor que você tinha que fazer maior força. E, tipo, na minha cabeça infantil, eu fazia muita força. Tipo, era muito... E a Paty era tipo... Aí o meu mestre, ele sempre... Que era, né, chamava mestre, não era? É? E aí eu lembro até hoje como conta até 10 em japonês por causa do karatê. Amiga, eu também, por causa do judô. Né? É, Ichi, ni, Sanshi, sanshi, goro, Goroshi, Hachikyu, Ju. Claramente, eu e a Natália não fizemos nem judô, nem karatê, porque a gente não sabe. O meu irmão fez karatê, mas eu só ia com a minha mãe levar ele. Justo. E eu sou Natália Britt, que faltou me apresentar. E aí eu ia dar um outro fato aleatório, mas você falando sobre achar que fazia força na infância me fez lembrar que teve uma época que eu tinha visto no Fantástico um médium que dobrava a colher. Só que ele dobrava com a mente. E eu dobrava a colher na minha mão e eu achava, mãe, A sua eu sou mãe, médium. coitada da tia Tetê. Eu viro a colher também. Eu sou médium. Eu sou médium. Pegando sorvete, assim. Eu sou médium. Eu sou médium. Eu virava o garfo, assim, porque eu vi isso. Coitada O Fantástico, da tia tipo, criou várias fantasias na minha Nossa, cabeça. Mr. M, falando de Eu nostalgia. lembro muito. O Mr. M, o ET de Varginha. Gente, Varginha. E era tipo assim, eram umas coberturas que assim, não eram necessariamente coisas que eram fatos. Você acha que assim. fake news é um problema É. atual? Não, Mas, tipo assim, não. teve matérias muito extensas sobre a autópsia de ET, sabe? A autópsia do ET me traumatizou muito. Muito, Eu não muito. conseguia dormir por causa da E autópsia do ET. Eu lembro, não sei se vocês lembram, que Independence Day, falando de nostalgia, né? Independence Day foi um filme que eu assisti no cinema e eu fiquei enlouquecida. Assim, nossa, tudo era ET. Se você não sabe, Independence Day é um filme em que o mundo é invadido por ETs, tá? Eu lembro que tem aquela cena que o Empire State Building em Nova York, ele explode, que vai explodir nos carros. Eu lembro que as pessoas estavam tão surtadas com isso que passou no Fantástico o making off dessa cena. E eu lembro até hoje da maquete explodindo. E é perfeito! Essa cena é muito boa até o Fantástico hoje. passava vários making-offs, porque tem Passava. aquele filme do Stallone no túnel. E aí Muito bom esse filme. É, Eu amo. como é que é? Time Cop? Não. Não é. Não É é. alguma coisa com light. Sunlight. Algo- Colocaremos aqui pra você. Falaremos, vai ter agora vai entrar uma locução falando o nome do filme. O nome do filme é Daylight. Mas eles fizeram porque ele foi gravado na Tinetitá e não sei o quê. E aí eu sabia todos esses fatos desse filme que é ok, mas ele me marcou muito por conta de todo esse trabalho ali. E na minha mente ele vive de um modo diferente, o que já pode ser um gancho para entrarmos no assunto de hoje. Porque vamos falar sobre a ilusão burra da nostalgia. Olha que título. Que Que título chique. forte. Esse título. Se você estiver achei precisando especial. de um tema de TCC, tá aí, ó, Tá de aí, mão beijada tá pra aí. você. E por que surgiu esse tema? Porque é uma coisa que nos acompanha há muito tempo por trabalhar com cultura pop. A nostalgia, ela faz parte disso e tem coisas muito boas relacionadas à nostalgia e coisas muito ruins também. Exato. Coisas muito problemáticas. Mas o tema surgiu aqui porque Belbel e Fábio viram o novo filme da franquia Jurassic Park que chama Jurassic World, O Recomeço. E recomeça coisa nenhuma, eles só souberam reclamar, chegaram aqui indignados. Foi difícil, cara. Foi uma experiência muito difícil pra mim e pra Bel. Especialmente pra Bel, que ela tem um tênis do Jurassic Park. Gente, eu amo muito Ela Jurassic estava Park. usando o tênis dela. Eu vou falar rapidamente. Eu estava usando meu tênis. Ah, eu vou é por falar isso que você rapidamente. tava com tênis ontem. Sim. Eu tava assim, porque a Bel usa muito raramente esse tênis. Eu não gosto de usar muito ele. Ele é especial, ele é só pra ocasiões especiais. Claro. Eu amo ele. Mas eu fui uma criança que eu era muito apaixonada por dinossauro. Tá? É diferente de mim. Muito antes. A Aline tinha medo de Não, dinossauro. não tinha. Eu tenho medo de dinossauro. Muito antes de, tipo, lançar Jurassic Park, eu já era apaixonada, eu já tinha boneco de dinossauro, tudo. Quando eu assisti Jurassic Park, gente, Jurassic Park é um dos filmes que eu assisto até hoje, eu choro quando toca música, é muito real. Então eu fui de coração aberto. No meio do filme eu tava, não, eu vou passar pano. Eu vou passar pano. Eu estava admitindo pra mim mesma que eu ia passar pano. Você tava disposta. Eu estava disposta. Só que aí
Não adianta passar pano, o pano Não adianta. rasga. Ele foi rasgado É aqueles no pano meu que se desfaz, coração. uma pano no guardanapo. Nossa. Era um papelzinho. O Fábio, eu assisti eles dois gravando a análise que já entrou aqui no canal, inclusive, vocês podem assistir. E eu ficava assim, gente, o que aconteceu com essa franquia? Porque eu acho que é uma franquia que é bilionária, né? Ela arrecadou muitos e muitos dinheiros por aí no mundo, ao redor do mundo. E é doido quanto Hollywood hoje, ele está apoiado na nostalgia por todos os remakes, reboots e tudo que vem fazendo. E tem hora que funciona, tem coisas que a gente vê, que o Top Gun, por exemplo, que foi um sucesso e é incrível como eles fizeram uma releitura. E o Jurassic World parece que, pelo que eu fui vendo no vídeo de vocês, parecia que não tinha uma história relevante pra contar. Só queriam fazer pra vamos manter pegar a o dinheiro aqui franquia. pela nostalgia das Pra pessoas. vender boneco, né? Pra vender É boneco, pra continuar um novo filme, pra pegar uns desavisados. Porque a hora que você vê a trilha tocando, pra mim foi muito frustrante. Porque a trilha de Jurassic Park é uma das trilhas mais bonitas do John Williams. E a primeira cena que você vê o bichão lá, você fica, meu Deus, que coisa linda. E aí toca, de repente, quando tá mostrando a ilha. Tá mostrando árvore, sabe? E não tem um motivo pra crescer essa trilha. Então eu achei a trilha muito mal utilizada. E isso é uma frustração muito grande. Nossa, porque demais. ali era claramente um momento em que ele tava tentando buscar algo nostálgico dentro de mim. E falhou miseravelmente, porque ele não fez de uma maneira correta. Sim, tem uma cena que até uma alusão a essa cena aí É. quando eles primeiros veem os dinossauros no Jurassic Park. É exatamente a mesma cena. E você só fica assim, Legal. parece que é mal editada. É mal editada. É muito triste, assim. No final do filme eu fui ficando triste só. Eu estava do lado da Bel, você via ela encolhendo na cadeira. Então, Assim, não tem nada. Tipo, não dava pra passar pano. Pra você que Que dó. está ouvindo, o Fábio ele está se encolhendo Ele na se cadeira encolheu nesse mesmo. momento. Mas é isso, assim, a gente... Hollywood hoje se apoia 100% na nostalgia. Sim, 100% não, né? Tem uns 80% hoje de todos os filmes hoje são continuações, vão acontecendo. E aí a gente... Quando que funciona e quando que não funciona pra você? É que eu acho que existe um rolê também de Hollywood hoje, que é... Quando a gente olha pra quantidade de filmes, séries, produtos que estão saindo hoje em dia, é muito conteúdo. Fica essa pressão nos estúdios de fazer... Eles têm que dar um tiro certeiro. Sim. E aí, se eles não dão um tiro certeiro, isso acaba comprometendo o orçamento do resto do ano deles. Porque eles dependem do dinheiro daquela bilheteria pra continuar fazendo os filmes. E aí você vê, tipo, filme cancelado, série cancelada, ou alguma coisa que não vai pra frente, algum evento que não acontece, exatamente porque não foi um tiro certeiro. Então, é muito doido, porque quando você para pra pensar a quantidade de filmes originais que deram verdadeiramente certo nos últimos 10 anos e a quantidade de reboots e remakes que deram verdadeiramente certo. E verdadeiramente certo, eu não tô querendo dizer sobre as pessoas gostarem ou não. Porque, querendo ou não, tipo, a crítica, no final das contas, não importa muito nesse caso. No É longo- grana. no longo prazo, no longo sucesso. prazo. É grana, É tem isso. que dar certo financeiramente. Os reboots acabam dando mais certo do que os originais, exatamente porque já existe esse vínculo com o público. O que eu vejo muito acontecendo agora é que eles estão tentando trazer as coisas que são bem mais antigas para uma nova geração. E aí, isso tá causando um problema, sabe? Porque como que você reintroduz Jurassic Park, por exemplo, com uma história que não é nem semelhante ao original, com um elenco que não é nem semelhante ao original. E eu não tô dizendo que o elenco não é bom. Ele não é tão bom quanto comparativamente. Porque o elenco é muito bom. Sim, Não, ótimo. todos os atores são ótimos. O sim. papel é ótimo. Quando você teoria é para pra ótima. ver o IMDB do filme, sabe? A lista das pessoas é? que estão ali naquele filme é um negócio assim, estelar. Só que você querer trazer isso de volta pra esse universo é muito complexo. Porque não é o mesmo cenário, não é a mesma forma que se produz conteúdo. É tudo muito diferente. Então eu sinto que todos os estúdios estão nessa sinuca de bico, que é, ao mesmo tempo que eles não podem perder os direitos autorais disso, porque também tem isso, se você não Sim. fizer Fazer um a filme tempo, de X em sim. X tempo, você perde os direitos daquilo. Você também não quer investir no original, porque você não sabe se aquilo vai dar certo. Então, eles ficam nessa sinuca de bico sem saber pra onde ir, sabe? Um exemplo bom de uma série que é uma produção original, mas que usa nostalgia, é Stranger Things. Muito que bom. trouxe para uma geração nova
que criou personagens que viraram icônicos e agora fazem parte da própria nostalgia, porque a série demora tanto pra sair. 48 anos cada temporada. Fez parte da infância da minha irmã, que já tá formada na infância. faculdade, sabe? Meu Deus. Então, mas eu acho que ali foi certeiro, porque foi feito um negócio com o mesmo, acho que, tipo de encantamento que o Spielberg tinha fazendo os filmes dele. Total. E eu acho que o ponto é isso, assim, é a troca que tem entre quem tá fazendo e quem tá assistindo. Porque quando é só um produto de estúdio tentando reproduzir, feito porque a gente tem que sair até o dia 30, porque senão vai perder... Gente, não vai funcionar. Não. O efeito colateral de Stranger Things é que a Netflix lançou pouco tempo depois uma série chamada Anos 90, se eu não me engano. Eu lembro. Que era... Eu queria que fosse boa. Eu também, eu Nós queria tanto aqui, que fosse boa. que crescemos nos anos 90, a gente torceu muito pra essa série funcionar. Eu fui muito empolgado assistir ela e ela foi, assim, horrível. Foi bem Horrível. ruim. Foi, Porque tipo a assim, Sydney Sweeney, novinha, mas foi bem ruim. Foi. Mas é aquela ideia de, tipo assim, eu quero manter a nostalgia pela nostalgia, sabe? Não tem uma substância embaixo. Exato. Stranger Things tem uma história legal, tem personagens interessantes. Tem 2 autores por trás ali, sabe? Que pensaram aquilo, que fez Isso. parte da vida deles. É? E eu acho que... Eu lembro muito do meu sentimento a primeira vez que eu assisti, tipo, a primeira temporada, assim, de Stranger Things. E eles conseguiram trazer um senso de nostalgia que eu estava... Era como se eu estivesse assistindo Goonies pela primeira vez. Era como se eu estivesse assistindo ET pela primeira vez. Então, foi um ponto de nostalgia que não foi especificamente do reboot do filme. Foi um ponto ali em que trouxe exatamente o que eu acho que a nostalgia tem que trazer. Ela trouxe o sentimento que eu senti quando eu era criança assistindo aquilo ali. Mas ao mesmo tempo que soube levar isso pra criar Exatamente. esse sentimento numa geração que não viu Goonies, que não É viu, gênio. sabe? Gênio. Eu acho assim, Stranger Things pra mim é tipo dos produtos novos de cultura pop, assim, é um que eu sempre aplaudo. Eu gosto até da temporada do shopping que ninguém gosta. eu não sou muito fã da Defendo a temporada do do shopping. Não, mas eu acho que é importante a gente até comentar sobre isso, que é muito do que a Aline falou, né? Os estúdios precisam dar tiros certeiros, mas aí o Stranger Things, a gente sempre lembra essa história. Quando a gente trabalhava no Omelete, a gente tinha dado a notícia exclusiva, porque era a série da Winona Ryder. Então, ninguém sabia o que era. Eu lembro Assim, disso. Era difícil chamar as pessoas pra clicar naquilo. A gente Vai teve ver foto isso. exclusiva, A gente teve 3 ou 4 fotos exclusivas e eu lembro de escrever o título e pensar como é que eu vou vender no sentido não é que para explicar para as pessoas quando você tem que criar um título chamativo, você chama isso de vender, apesar de você não estar vendendo nada. Mas você precisa chamar a atenção das pessoas. E não tinha ninguém conhecido na série além da Winona Ryder. E a Winona Ryder é uma atriz da nostalgia, é isso. Dos anos 90, ela ali. tinha Início 2000. ela tava sem trabalhar já há muito tempo e ela meio que voltou em Stranger Things. E aí, como que você divulga essa série que tem um nome em inglês, que ninguém consegue falar, que ninguém conhece, que ninguém sabe quem são as pessoas do elenco, que o plot não tinha sido divulgado muito até então. E eu fiquei assim, parceiro, como é que eu vou fazer isso? E aí, enfim. E acho que é justamente quando esses tiros certeiros no streaming, eles acabam acontecendo. As produções originais acabam se pulverizando mais por causa do boca a boca. Porque você já assina ali. E aí, o que é o caso que aconteceu com o Bebê Rena, o Stranger Things, que foi... Mas é muito raro Exatamente. Eu acho que eles vão fazendo... Eu lembro que eu vi uma entrevista, acho que do Ted Sarandos, que é o chefão da Netflix, falando. A gente vai fazer quantidade, sim. Vai ter quantidade. A gente vai focar mais em quantidade. Não, ele não falou exatamente isso, né? Mas a minha leitura foi... Vai focar mais na quantidade do que na qualidade, porque eventualmente vai ser um filme que todo mundo vai falar. Então, a Apple TV Plus, por exemplo, que ela já foca mais em menos coisas com muita qualidade, mas aí, às vezes ela tá gastando um mega dinheiro em fundação, por exemplo, aquela série, e ela não vai funcionar. Então a Netflix é meio assim, vamos fazer pouquinho, um monte de coisa, uma hora a gente acerta o tiro. Mas aí que tá, né? Fundação é baseada em uma obra que já existia. E aí Ted Lasso e Falando a Real são séries completamente originais. Então é muito esse equilíbrio entre você apostar em criadores que já
tem ali uma base, né? E você apostar no que já tá bem estabelecido. Eu acho que são duas coisas. E esse é o problema, sabe? Porque não existe uma fórmula. O negócio que é baseado em algo que todo mundo ama pode dar errado. E o negócio que é completamente novo pode dar muito certo. Esses dias saiu uma notícia no perfil da HBO Max gringa que eles vão trazer de volta uma série que ninguém viu. Ninguém série viu. É ótimo. Essa série é maravilhosa. É a série da Lisa Kudrow, que chama The Comeback. E é uma série que tem basicamente 10 anos entre cada temporada. Sobre o que é? É sobre uma atriz tipo, B-lister, assim, uma atriz de segundo escalão, que fez muito sucesso numa sitcom muitos anos atrás. Eu não vou lembrar as especificidades agora. E é sobre a vida dela hoje em dia e como ela continua sobrevivendo. Em cima da nostalgia. Em cima da nostalgia. Em cima da nostalgia, mas também, tipo, que ela não consegue nenhum trabalho novo. Entendi. Então eu tô muito curiosa pra saber como vai ser essa nova temporada, porque todo o rolê de royalties, e aí explicando aqui, royalties é lá atrás, quando existia TV aberta. Você fazia um projeto e se ele fosse muito, muito bem, você conseguiria viver o resto da vida só dos cheques de royalties, dos direitos autorais que você pagava pra reexibir esses projetos. E aí, os atores viviam disso. Tem muita gente que viveu disso. Pô, o pessoal de Friends viveu disso por muito tempo. Eles são milionários. Eles recebem muito dinheiro Muito ainda. dinheiro. Só que hoje em dia, tudo isso tá mudando muito por causa dos streamings. Porque nos streamings, você não tem como contabilizar quantas pessoas assistiram, você não consegue colocar comercial no meio ainda, né? Então, mudou muito. Então, eu quero muito saber como que The Comeback vai abordar isso. Porque ela vai falar muito abertamente disso, entendeu? Eu vi que ia ser alguma coisa envolvendo reality show também, que é uma coisa que muita gente que fez sucesso no passado acaba se enfiando porque você não tem mais escolhas, sabe? Você, tipo, fez muito sucesso, vou viver da nostalgia daquele negócio que eu fiz e vou fazer a Fazenda. A Fazenda, ela vive muito na nostalgia. Nostalgia de ontem. Que é muito alguma coisa de você falar, nossa, onde é que tava esse cara? Onde é que ele tava, esse cara? Olha lá ele aí. Não é só o Diney aí fazendo alguma coisa. Não, e quando a gente fala de nostalgia, a gente tá abordando muito a nostalgia que as pessoas, né, os estúdios, Hollywood, etc., atual, querem pegar e resgatar do passado. Mas a gente também tem que voltar isso pro público, né? Tipo, quando a nostalgia, de fato, ela é um desconforto. Que Então, a gente... quem aqui já foi xingado por alguém por causa de uma obra de ficção? Levantem suas mãos, todos. Todos. Olha, assim, de trabalhar com cultura pop, pra mim me trouxe um desprendimento hoje assim, eu tenho todo um outro entendimento sobre o consumo de obras de ficção. Tipo, uma coisa assim, é pra me divertir, é pra eu ficar feliz, é pra ampliar o meu horizonte. Mas tem pessoas que... inclusive citando The Bear, que a gente acabou de ver a 4ª temporada, onde ele trata muito sobre você ter o trabalho, as suas obsessões como uma maneira de você não lidar com você mesmo. Muitas pessoas usam a cultura pop e as coisas que elas tiveram na infância como um jeito de não lidar consigo mesmo na vida adulta. E aí acabam brigando com pessoas porque o personagem tal é diferente, porque você tem uma opinião diferente, porque você não gosta de algo do passado, ou porque você não tem uma reverência com aquilo. Amiga, mas eu tava vendo ontem um reel sobre a Hunter Schafer tá sendo... existe uma possibilidade... Isso, né? Existe uma possibilidade dela interpretar a Princesa Zelda. Perfeita! Perfeita. E aí o cara no vídeo falava exatamente isso. Ele fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês reclamaram quando a Halle Bailey foi contratada pra fazer a Ariel, porque ela era de uma raça diferente da princesa, da sereia. Que não existe. Entendi, beleza. Não Vocês existe. reclamaram quando a Nico Parker foi contratada a fazer a Astrid, apesar dela ser cuspida a cara da menina só porque ela é de uma raça diferente da menina. Beleza, entendi. Agora, quando eles pegam uma pessoa que é idêntica ao personagem. Igualzinha. Só porque ela é uma mulher trans, ela não pode interpretar uma pessoa que não é nem um ser humano, parceiro. Sendo entendeu? que Zelda, na sua origem,
é tudo gênero fluido. Tudo. Entendeu? A ideia dele chamar Link é pra você ser ele é o link entre o jogador e o jogo. Então, assim, ele não E tem... meio sem gênero Ele também. é meio sem personagem gênero. Link. Exato, se você olhar, ele é meio sem gênero mesmo. Não, e é isso, a gente acaba sofrendo, entre aspas, né? Nossa, não é um sofrimento, mas a gente lidou com isso há muitos anos, justamente por conta dessa onda de Hollywood começar a refazer tudo e buscar essas E as outras adaptações coisas. de quadrinhos também. Exatamente, essas adaptações. Então, as pessoas, elas se apegam a uma época que elas sentiam que aquilo era bom. E às vezes, quando você revisita, nem era tão bom assim. Amiga, mas não precisa ir muito longe, não. Os russos voltando pra fazer o novo Vingadores, trazendo o Robert Downey Jr. de volta, Esse é caos. nostalgia de 10 anos atrás. Exato. Entendeu? Não dando certo. Se a Marvel tivesse dado certo pós-Vingadores Ultimato, isso nunca estaria acontecendo. Exato. Nossa, matou. É isso. Total, é bem isso. Mas assim, a nostalgia pega até a gente. Porque quantas vezes a gente já não ouviu? Puta, eu queria que você voltasse pro Omelete. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Vou olhar até pra você nessa câmera. Você não quer que a gente volte pro Omelete. Você quer voltar a ser jovem. Você quer voltar pra uma época... Aplausos, por favor. Então você quer voltar pra uma época... Porque assim, a gente saiu faz 5 anos, mais ou menos. Vamos considerar que o auge ali da galera vendo a gente era 2018, 2019, por causa dos Vingadores. Então você quer voltar pra uma época que é 7 anos atrás, que você não tinha filho. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Você tava se preocupando só em beber. Que a tava se Marvel era preocupando em boa. ver. Você chegava do colégio e ia assistir o vídeo. Então assim, você não quer que a gente volte, porque se você gosta da gente, você tá aqui. Exato. Sabe? Você tá vendo a gente Nossa. aqui. Não, Você tá assistindo, mas se você quer que volta... É porque você quer que voltar a ser jovem. Exato, Isso eu acho não que- vai acontecer. E as pessoas evoluem também, né? Eu acho que esse fato, assim, é muito importante pra gente citar, porque não é em relação ao Omelete, ao Entre Migas, porque o Omelete também evoluiu. O Omelete tem Sim. pessoas maravilhosas hoje lá e tem apresentadores maravilhosos, assim como o Entre Migas evoluiu como canal, como empresa, como Não, e a podcast, gente, como como tudo. pessoa, evoluiu também. Exato, então estamos todos em momentos diferentes. Então, quando as pessoas. Eu acho muito curioso quando as pessoas falam, né? Eu queria que vocês voltassem pro Omelete. Eu falo, mas o Omelete tá muito legal hoje, o Entre Migas tá muito legal hoje, eu não tô entendendo o seu desejo. Que Qual você é? quer? É isso, é querer então- voltar a ser jovem. Exato, então é você se colocar numa época de falar, porque na minha época era bom, mas eu vejo muita gente falando disso em relação à música também. É porque música tem todo um esquema diferente que o TikTok fez com que a gente não tivesse, que tudo fosse, não tem mais tendências, né? Não tem uma coisa que você dura a música do verão, é a música de uma semana e passa pra próxima. Mas as pessoas ficam, porque na minha época a música era melhor, porque na minha época a banda de rock... Ou você não está procurando bandas novas. Exato. Você não está Você ouvindo tá bandas aceitando o novas. que o seu feed tá te dando e ficando Exatamente. nessa, né? Não, eu fico puta quando as pessoas falam assim, porque o álbum novo do fulano não é tão bom quanto o anterior. Tipo, mano, tal qual você que cresceu, evoluiu, aprendeu coisas novas, se desenvolveu como um ser humano, eles também mudaram, entendeu? Eles também vão testar coisas novas. Ainda estou puta que não tem mais banjo no Mumford & Sons? Sim, estou, entendeu? É outra banda, mas é isso, é outra banda. Não é ficar bravo porque o negócio... Não, aceita, cara, procura outra coisa, As tá músicas tudo certo. estão lá ainda. As Estão antigas lá, estão lá. elas não deixam de existir. A Lady Gaga, que é a Lady Gaga, passa, tipo, muito com isso, porque se ela não entrega o álbum que é pra dançar na balada, só houve crítica, assim. Sim. Eu amo o Joanne, eu acho lindo, lindo, e as pessoas não gostam, porque ele é muito pro country, não sei o quê. O mesmo Cowboy Carter da Beyoncé, assim. Tem gente que, não, prefiro Renaissance porque, né, é a música de dançar e eu só aceito pode ouvir esta o Renaissance. cantora como o que eu conheci lá atrás. Eu não... Gente, artista tem que fazer coisa que não necessariamente você vai gostar, mas o artista, ele se movimenta pelo novo, pela descoberta. Se é uma coisa que só faz a mesma coisa... Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês também. A gente fala muito isso entre nós aqui no off. A gente não costuma falar isso muito nas câmeras, mas é uma pergunta válida. Vocês já tentaram reassistir coisas que vocês amavam muito na infância? Já. Sim. E tem muita coisa que você fica assim, eu Vou não deixar, vou rever. Vou deixar a Bel começar, Sim. porque eu acho que de todo mundo aqui, é que ela mais viu coisas antigas. Eu vou dar um e- exemplo muito
muito rápido. Eu fui tentar reassistir. Agora eu não lembro o que era, mas era um desenho que eu gostava muito na infância. E assim, é muito diferente você ver algo com a cabeça que você tem hoje do que você vê quando você era criança. Mas é muito doido como parece outra coisa. Sim. Assim. Sim. Parece outra coisa. E às vezes é bom. E às vezes você fala... duvidoso. Né, a gente fala muito isso de negócio da nostalgia, né? De voltar. E eu amo ter um final de semana. Tem finais de semana inteiros que eu fico assim, nossa, eu vou assistir todos os desenhos da Disney da minha infância e eu reassisto tudo, tá? Então eu amo reassistir coisas. Mas gente, eu fui. Uma das coisas que eu mais amei na minha vida foi Power Rangers. Eu amava. Eu também. Eu amava Power Rangers. Eu tinha a Ranger rosa. Amiga, você era Kimberly? Eu era Kimberly. Eu também, né? Era rosa, não tinha cor. Exatamente, eu amava rosa. E eu lembro que quando saiu o filme do Power Rangers, nossa, eu fui no cinema várias vezes. Não é que eu fui assistir uma, eu fui no cinema várias vezes. E eu lembro que nossa, e aí quando chegou na locadora que eu fiz, aluguei. E aí quando passou na Globo, eu fui lá assistir de novo. Eu amava esse filme. E aí eu fui colocar pra assistir a primeira cena. Gente, Eles pulando de paraquedas, Eles né? pulando de paraquedas, tocando Red Hot Chili Peppers. Eu falei assim, não. É que era pra mim, o que eu mais amava eram as coreografias, que eu achava, assim, as lutas incríveis. Eu achava, eu assistia 3 Ninjas e eu achava as lutas maravilhosas, entendeu? 3 ninjas. Era incrível. Gente, as lutas são horríveis. Tem um momento que aparecem os dinossauros. E é muito... É tosco. É tosco, gente. Tosco. Então, tem coisas... Eu acho que assim... Tem, por exemplo, eu reassisto Goonies, que a gente falou aqui. Goonies é bom até hoje. Imaculado. É imaculado, é maravilhoso até hoje. Tem coisas que você sabe que ficaram na época. Tem coisas que eu sei que eu nunca... Por exemplo, quando era criança, eu amava muito Mary Poppins. Eu amo Amava Mary Poppins. E aí eu fui lá, comprei o DVD. Lá vem. Amiga, Mary Poppins é musical. Aí eu fui reassistir. E deu 5 minutos, eu falei assim, que merda eu tô vendo. Nossa, Mary Poppins Não, é eu Poppins gosto é imaculado. imaculada. Eu gosto de pra Mary mim. Poppins. Mas é que Aí eu é uma entendi o mudança de ponto. gosto. Ela Exatamente. evoluiu, ela mudou, mas O não dá. meu gosto mudou. Não é pra mim mais. Era uma coisa que eu deveria nunca ter revivido. Porque Então. eu ia ficar lá, eu ia falar assim, gente, eu amo Mary Poppins. carinho, né? Mas não, na verdade eu não amo. Mas Entendeu? eu Porque acho ficou que- no passado. Mas eu acho que existe isso, das pessoas que querem reviver as sensações que elas tiveram no Sim. passado com os remakes, os reboots. E aí acontece o que aconteceu com Branca de Neve, que eles tentam refazer o negócio do jeito, entre muitas aspas, certo, pra não trazer os problemas que aquele filme original de 1937, outro momento na história, tinha. E aí vira um pãozinho de nada Cara, ali, né? Eu tenho muito essa sensação de ver um negócio antigo com Cavaleiros do Zodíaco. De tempos Eu em amava tempos, Cavaleiros do Zodíaco quando eu era criança. eu tento assistir e eu falho tento. miseravelmente. Porque assim, tem animes como o Yu Yu Hakusho, que passava nessa época também, que ainda é muito bom. Yu Yu Hakusho é muito legal, a história é muito boa. Cavaleiros, além da história ser um pouco mais repetitiva, a animação é muito ruim. É muito, muito ruim. Tipo, o Tobias sozinho na Sociedade da Virtude faz uma animação 1000 vezes melhor. 1000 vezes. Tobias sozinho. Sozinho, sem Pra quem não equipe. sabe, Ele sozinho. Tobias, o namorado da senhora Julia Demel. Exato, o criador Namorado. da Sociedade da Virtude junto com o Ian SBF. É. Então, ele hoje, sozinho, faz uma coisa muito melhor do que na época. Tipo assim, tem várias cenas que eles vão começar a lutar, e aí o fundo começa a mexer, aí aparece um papelzinho que é o Seiya. Aí aparece o outro. Aí aparece o outro. Você fica, mano... Mas é outra época, é isso, assim. No dia que a gente tava fazendo o zoom dos migas de carteirinha Black, que a gente tava falando muito do Speed Racer. E aí depois eu fui falar com o Renatinho e eu falei, cara, tinha um anime que eu assistia quando eu era criança, eu assistia com a minha mãe amava Speed Racer. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, pô, será que eu quero rever Speed Racer? Não reveja. O anime, o filme eu quero rever. o anime mesmo. eu não sei se eu quero Não rever. reveja, não. Entendeu? Não reveja. Não faz isso, não. Eu acho que a gente tem coisas também, nessa questão de você rever ou não, tem coisas que é melhor deixar na sua Deixa. memória, você É. não reveja. E tem coisas que você revendo, você vê com outros olhos Sim, também. Eu exato, acho que isso é muito interessante. Eu, por exemplo, um filme um pouco mais nostálgico pra mim é De Repente 30, que a gente até já comentou algumas vezes aqui no canal, que é isso. É um filme, quando eu assisti mais jovem, eu me identificava com aquela coisa, ai, nossa, imagina se quando eu tivesse 30, que ele ia também ser igual ela. Agora que eu tenho 30 e eu revejo o filme, eu tenho outra cabeça. Eu falo, nossa,
né? Ela tem que se organizar mesmo. Como que vai chegar na reunião não ter a pauta pronta? Como que ela vai chegar... Mark Ruffalo, muito gato, né? Era apaixonado por ele criança e ele hoje, então tá tudo certo. Mas aí você... É muito legal quando a obra, ela se mantém no teste do tempo. Você começa a revisitar, igual a trilogia Before, né? Que é o Antes do Amanhecer, Antes da Meia-Noite, Antes do Entardecer, Pôr do Sol, lembra? Antes do Pôr do Sol. Mas o primeiro filme, se você vê ele jovem, você fala, nossa, é isso, é as aventuras. Abandonar tudo pelo amor. Ai, o amor, conhecer Exato. E é um uma das minhas romance. trilogias favoritas, porque igual o The Comeback, de 9 em 9 anos os filmes foram saindo. E hoje eu me identifico muito mais com o filme do meio, que são duas pessoas ali nos seus 30 anos conversando sobre a vida. É um filme que eles conversam sobre a vida. Eu falei, nossa, faz muito mais sentido. Então, daqui a 9 anos, eu vou ver o filme que eles estão ali beirando aos 40, 50, né? Ali no final ali dessa década. Eu vou capaz de olhar e falar, acho que eu prefiro esse também. Então, são coisas que vão acompanhando a gente na vida. Eu acho que mais também importante que isso é quando a gente tá falando de filmes bons, né? De coisas que hoje não fazem sentido, mas que a gente entende que eram produtos da época. Mas tem muitas coisas que são produtos da época que são muito erradas e hoje Muito não erradas. funcionam de jeito nenhum. Dando exemplos que não são dos anos 80. Eu revi todo o Sex and the City. Gente, pelo amor de Deus. Assim, faz todo Pelo amor de sentido Deus. que... Amiga, Friends. Mas assim, Sex and the City era uma série sobre... Era feminista, era a libertação da mulher, era a libertação da sexualidade. Era A da HBO, Carrie, que ela fazia coisas diferentes. Elas são, LGBT-fóbicas. Elas não chegaram no transfóbica porque não deu tempo. Mas tem um episódio que é extremamente racista. Ai, que horror. É racista. Meu Deus. É um episódio... horroroso, eu vi aquilo, assim, e tem a ver com a cultura americana, que é muito segregada, que é horrível. Quando sim. você vai pra lá, você entende algumas coisas de filmes que a gente consome. Mas quando eu assisti aquilo, eu disse, não é possível. Não é possível que isso foi pro ar, que isso é aceito e que ninguém, sabe, discutiu isso. Por isso que o remake, o We Just Like That, a continuação agora, é do jeito que é. Eles erraram tentando acertar várias coisas, porque eles tinham muita conta pra pagar do passado. Tinham culpa, né? Sabe? Culpa, muita culpa. Nossa, quanta culpa. Eu não reassisti, eu assisti RBD, porque eu não tinha assistido na época. Por quê? Ai, gente, chega um ponto da nossa vida que a gente fale vai por assistir. A gente Mentira dessa pauta aí, ó. É que assim, você vai ver Friends pela enésima vez. Você vai ver Masterchef. A gente precisa de escapes pra ver coisas pra desligar a mente. Mas A Bebel tem uns RBD, escapes, velho. É, assim, gente, RBD, Malhação. É o escape da Bebel. Malhação. Mas eu revendo RBD. Gente, RBD é muito errado. Assim, eu sei que tem muitas pessoas que amam, e eu falo, assisti a primeira temporada inteira, eu aguentei e me diverti. Eu Me aguentei. diverti, adoro os romances, adoro as coisas toscas, tudo isso. Mas tem umas coisas... Gente, tem um instrutor, que é o Gaston, que ele, na série, ele deve beirar aos 30 anos. E ele começa a namorar uma estudante, a Mia, que tem 16. E ele Jesus. trabalha na escola. Ele é o cara que vai ver se tá todo mundo dormindo na cama. E ele está namorando. E tem uma cena que ela fala assim... Ai, porque eu não quero que você me veja só como uma garotinha. Ele assim... Ai, mas eu amo a minha garotinha. Gente, eu digo... Ai, meu... A própria Kelly Key. Eu olhava aquilo ali e falava, gente, que isso? Que isso? Isso, e assim, não é anos 90, isso é anos 2000. Isso é anos mas era a terra de 2000. ninguém aí, também. No comecinho ali dos anos 2000 ainda era a terra de Nossa, ninguém. gente, tem muita A gente coisa achava errada. que o ano ia acabar, o mundo ia acabar, entendeu? Na virada do milênio. Não, e é isso que eu fico chocada, que agora as modas e tendências de anos 2000 estão super voltando. Eu falei, gente, tem coisa que tem que ficar no passado. Calça de baixa, cos por baixo. favor, Não. Tem que parem. ficar no passado. Não Parem. dá. Pra favor. você que é velho que nem nós, sobra coisa, entendeu? Não Nossa, dá. não, gente, assim, o início dos anos 2000, passei vendo o cu de todo mundo. Porque assim, você não conseguia ir em qualquer lugar e tinha alguém com a bunda pra fora, sabe? É óbvio. Horrível, eu não quero. Cofrinhos atrás de cofrinhos Exato, um ali, ó. negócio assim que, tipo, entrava no seu espaço pessoal, sabe? Não. Eu reassisti Laguna Beach, The Real O.C., que foi o reality Pelo show amor de Deus, do meu grande que a escape. MTV, o reality show que a MTV fez depois do sucesso de The O.C., Ai, eu que era um lembro. reality show. E se passa, acho que 2005, assim, adolescentes em 2000... Gente,
As roupas. A maquiagem, horrível. você lembra do batom? O snob aquele batom. Não, mas assim, pra mim rosa. é tipo, gente, aquelas calças, tudo com a bunda, tipo, ninguém tinha bunda, toda uma bunda baixa, porque tinha que ficar com aquelas calças baixas, era horrível aquilo. Eu sei, Tá maluco. eu sei. Essa é uma moda que eu vou pular com gosto. Nossa, com gosto, Feliz, não eu é pra continuar na mim. tendência. Ai, nossa, quando tá fora de moda. Estou fora de mom moda. jeans, Sim. estou aqui com o meu mom jeans e é isso aí. Eu sou contra a ideia da moda você ter que reproduzir o momento. Isso sempre vai dar errado. Você sempre, se você é fiel a você mesmo e você usa o que você gosta, você vai olhar suas fotos no passado Funciona. e falar, sou eu. Exato. Se você fica usando só o que estão dizendo pra você usar, nossa, é só arrependimento, gente. Você vai olhar o cinto enorme que não faz mais sentido. Nossa. É aquela. Tem uns vídeos, eu não sei se é da Vogue, mas são as atrizes vendo as fotos delas de tapete vermelho, de coisa assim. O povo com saia em cima do jeans. Exato. São pessoas que geralmente que não vão usar roupas delas, vão usar roupas que estão mandando elas usarem. E é o momento, é a tendência, porque elas fazem parte dessa máquina da tendência. E aí você só, tipo, a pessoa olhando assim, caramba. Caramba. Eu quero dizer que eu adorava moda vestido em cima da calça jeans, gente. Nossa. Gostaria que voltasse, eu achava tudo. Amiga, não, se né? você gosta, você Então, pode eu usar. não sou contra. Eu acho que hoje tem momentos que funcionam, mas é isso. Se você é fiel a você, é o segredo. É isso, assim, quando a gente para e fala dessa máquina, né? É uma máquina que hoje é mais difícil ainda, não só... A gente tá falando de moda, de artista, de música, de filme, de série. O algoritmo é tão difícil, porque antes era uma questão assim... A gente tem dois problemas diferentes. O problema no passado era... A mídia controla tudo. Então, você vai ouvir essa música, você vai ter essa moda, você vai ver esse filme, você... É isso. Então, se a gente conheceu muitas músicas diferentes, porque a gente assistia MTV, porque a gente ouvia o que tocava na rádio e etc. E aí, o problema de hoje é... O tempo foi passando... E aí, aí foi surgindo os algoritmos, a gente foi podendo ouvir o que a gente queria, fazer o que a gente queria, assim, no sentido, né? Não tem aquela massa de coisas que vem diretamente pra gente. Então, você vê a série que você quer, não a série que tá passando na TV. Você vê o que você quer assistir naquela hora. Só que isso gera novos problemas também, Exatamente. Aí o pai chega agora, o problema que temos hoje ao mesmo tempo que no passado a gente conseguia descobrir coisas diferentes, porque aquilo era o que era posto pra nós. Hoje, a gente tem o problema de cada um tá no seu quadrado e se o seu algoritmo só te entrega um assunto, você só vai consumir aquilo. Você não é questionado, né? Eu tenho uma curiosidade de saber como que a nostalgia vai se encaixar no futuro. Porque antigamente, beleza, é o que você falou, todo mundo via a mesma coisa, você citava alguma coisa antiga, você, estão trazendo aquela série antiga, aquele filme antigo, etc. Agora, com tudo mais setorizado, tudo mais fechado, cada um no seu quadrado... Também, né? Mais de tudo. Mais de tudo. O que vai ser a nostalgia? Tipo, o que vai ser nostálgico? Que quando eu era criança eu gostava disso. Porque nós todos aqui vimos, sei lá, TV Globinho, Bom Dia e Companhia, a gente tinha... Power Rangers. Power Rangers. Jaspion. As nossas referências são bem parecidas, porque a gente cresceu na mesma época. Agora, uma criança crescendo nesse momento não vai ter a mesma referência de uma criança que está crescendo no mesmo momento que ela daqui a 10 anos. E aí eu acho muito doido a gente parar pra pensar isso, que quando a gente vai sentar e falar sobre algoritmo, é isso, ele é muito justo e injusto ao mesmo tempo, porque ele vai dar luz para pessoas e coisas que nunca viriam à luz. A gente vê muita coisa viralizando no TikTok, filmes que estão sendo revistos porque viralizaram cortes no TikTok, etc. Ao mesmo tempo que... Exato, como que a gente vai quantificar? Porque o que eu acho mais louco nisso é... Um meme, ele é engraçado por 3 dias. E aí ele satura. Uma música, ela é boa por 1 mês. Aí você não aguenta mais escutar a música, aquela música da pandemia, aquela dance, make it dance, make it dance. Sim. Essa música, ela tem cheiro de álcool gel, entendeu? Tipo, Nossa, eu não sei que música. E aí você fala assim, cara... e aí você fica... Como as coisas vencem rápido hoje, E eu vou né? além, porque antigamente eu descobria muita música ouvindo o rádio. Sim. Hoje em dia, eu não ouço mais rádio. Mas Você liga o Spotify que você já escuta. Amiga, é a minha playlist que tá tocando ad infinitum no Spotify, Eu entendeu? nunca peguei uma carona com a Bel em que não tá tocando a trilha sonora de Como Treinar o Seu Dragão. Eu nunca entrei naquele carro e não tava tocando a mesma música de Como Treinar o Seu Ou a Dragão. da família Walker também. E hoje, você pode até colocar no Spotify pra você botar uma playlist lá e descobrir coisas. E aí você corre o risco de gostar de uma banda de inteligência artificial. Nossa, Pelo sim. amor de Deus. Aí tem que ser assunto pra um próximo Não podcast. eu acho que é um porque- assunto pra um próximo, mas assim,
isso é um risco, você ser enganado. Aquelas pessoas não existem, você não pode ir no show, sabe? E eu queria só dizer a última, que sim, sempre toca as mesmas músicas. Aí, na última vez que o Fábio tava no meu carro, eu falei assim, Fábio, pode escolher uma playlist. Eu deixo. Aí ele colocou na Soft 90s, que é o quê? Nostálgica. E eu peguei um monte de música. Então agora só tá tocando essa playlist. Mas é a minha playlist. A minha playlist é música dos anos 70, é rock farofa, entendeu? Eu vi em algum lugar que depois de uma certa idade você meio que, entre aspas, desiste de achar música nova. Você tá tão acostumado com o que você já ouviu que você tem dificuldade de gostar de algo realmente novo. Eu tenho a sorte de ter um marido que gosta muito de música e descobre muitas coisas novas. Então, tudo que eu descobri de novo ultimamente é porque ele estava ouvindo. E aí eu disse, olha, Fontaines DC. Muito boa banda nova, fazendo rock novo, sabe? Um negócio moderno, atual, e, tipo, com muita consistência. Mas não descobriria se não tivesse alguém pra me mostrar. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente chega na conclusão de que a nostalgia pode ser boa e pode ser ruim ao mesmo tempo. Depende muito de como ela é embalada pra você, basicamente. E como você usa a nostalgia também. Porque sentir esse gostinho de, tipo, quero voltar a ser criança, ser adolescente, não ter responsável. Tipo, isso é gostoso. Mas você tá ali, né? É uma ilusão. É uma ilusão. É um sentimento passageiro ali. E depois você volta ao normal, você volta pra realidade. E o bom é as coisas evoluírem, a gente seguir em frente, exatamente. mudar. É saber voltar, olhar, questionar também. Eu falo muito isso na minha terapia, que eu falo assim, eu tive uma boa adolescência, eu gostei muito da minha adolescência, né? Que eu me diverti muito, foi legal. Queria voltar? Não queria voltar, foi ótimo. Mas eu gosto mais de mim mesma hoje do que quando eu era adolescente. Eu gosto mais também. Excelente. Arrasamos. E agora vamos para o momento... Você gostou, você venceu! Yay! Onde a gente escolhe coisas na nossa semana que foram boas ou ruins, nas quais a gente venceu ou perdeu. Bel, você venceu ou perdeu essa semana? Olha, eu venci e perdi. Tá neutra. Tô neutra. Mas é porque assim... Perdeu. Eu perdi... Porque o Jurassic World é ruim. Foi uma derrota. E lembrando, gente, sempre, se você gostou, você venceu. Então, se você tudo gostou, bem se você tudo gostou. bem. Exatamente. Eu e o Fábio perdemos. Então, eu perdi nisso. Mas eu ganhei porque eu reassisti Jurassic Park. E Jurassic Park é muito bom. Entendeu? Esse é o... Então, assim, não tem como você perder se você assistiu Jurassic Park. Verdade. Porque esse filme é maravilhoso, ele é perfeito. Perfeito. Ele é perfeito. Quando lançou o Domínio, que é o terceiro dessa trilogia Jurassic World, aí o Fábio, a gente teve a oportunidade de assistir Jurassic Park no cinema de novo. Massa. Que a Universal fez uma sessão. E é bizarro de quantas vezes você arrepia só de ouvir a música, ver a tela, o dinossauro. Então tá, reveja o Jurassic Park, você tá interessante. Exatamente, mas eu queria dizer que o T-Rex do Jurassic Park é muito melhor do que desse Jurassic World. Muito melhor. Eita, a nostalgia aí. Vencendo, a nostalgia venceu. A nostalgia venceu. Paty. Eu perdi de novo, gente. Amiga, não acredito. Eu só tô É só perdendo. derrota. Eu não sei o que tô sendo. Porque quem me conhece e as amigas que já assistem ao canal sabem que eu sou pessoa continuista. Eu assisto e eu não desisto de ver as séries até o final. Assisti The Walking Dead até o final, Riverdale até o final. Mas tem uma série que ela começou muito boa e ela não é antiga nada que é Yellow Jackets. Primeira temporada, excelente. Segunda temporada, ela começou bem, terminou bem esquisita, mas falei, bom. Aí eu resolvi ver a terceira agora. Falei, não, vai voltar o ritmo, vai ser legal. E aí eu fiquei, pelo amor de Deus, o que fizeram com a minha série? E eu tô, assim, desesperada, porque a série era muito legal, tem conceitos muito legais. Basicamente, se você nunca assistiu, é uma série que um time de futebol feminino, eles sofrem um acidente de avião, caem numa floresta e elas têm que sobreviver na floresta e tudo que tá acontecendo. Só que aí a história vai se passando no passado e no futuro. Então, vocês sabem que elas sobreviveram e aí vai mostrando todos esses mistérios de como elas saíram de lá. E já tá começando a ficar... Assim, a gente já sabia que tem umas coisas meio inverossímeis. Inverossímeis. Você acertou, você falou certo. E se Eu falei certo e pareceu errado. Cultura, né? Eu falei, porque quem está só nos ouvindo, eu quero falar bonitinho. Mas... aí eu assisti isso e falei, cara...
uns diálogos completamente Nossa, aleatórios, podres, não é? podres. Você viu também, né, Sim. amiga? Diálogos horríveis, desisti. e chegou o final, nada a ver com nada. E aí chega um momento que elas têm uma oportunidade de sair da floresta e várias coisas acontecem, vou dar spoiler. Eu e o Pedro, meu namorado, a gente assistiu, eu falei, que mentirada! Sabe quando vai assistir séries? Ai, que mentirada isso daí. E aí eu perdi 2 semanas, eu assisti 2 séries que eu gostava e eu perdi. Ai, que loucura, Ué, que né? tristeza. Tristeza. Fábio Gomes. Olha, Nossa. eu... Fez até um barulhinho. Não, eu... Bom, a gente tá falando um podcast pra ser aberto. Esse fim de semana eu perdi feio, porque um grande amigo meu faleceu. Ai, Que amigo. foi um dos meus primeiros chefes, o Vicente. Ele, quando eu trabalhava no Jornal Mais, ele foi um dos caras que mais me incentivava a ser criativo, a pensar. E o Vicente, ele era um desses caras que, assim, o jornalismo é dividido em 2 partes, né? Tem os jornalistas estrelas e tem os operários, os caras que trabalham para te trazer uma notícia que é importante, porque é importante, mas eles não vão aparecer. E ele era um desses caras. E ele teve uma carreira gigantesca. Durante os 3 anos que eu trabalhei com ele, que foi de 2010 a 2013, assim, a gente se via, além de se ver todo dia, a gente se via todo dia num boteco que a gente ia ali perto. E, cara, eu fiquei... Foi foda. Foi um soco no estômago, porque ele pegou um câncer e aí, assim, ao longo de 6 meses, ele acabou falecendo. Caraca, foi muito rápido. Foi. E eu divulguei a vaquinha e tal, mas, assim, tava bem agressivo já. Mas no melhor estilo da nossa avó, porque nossa avó sempre fala isso, que, tipo, em todos os funerais que ela vai, ela bate palma, ela começa a querer lembrar de coisas boas e momentos positivos Isso que é que o mais você teve com a importante. pessoa. Então eu vou contar algumas histórias de Vicente de Aquino, que ele é um cara, foi muito especial, ele trabalhou no jornalismo, ele é jornalista velha guarda, digitava assim, ele não conseguia digitar assim, ele assim, com os dedos indicadores. Apenas um dedo. Só um dedo, ele só tinha um dedo de cada mão pra usar e digitava mais rápido que todo mundo, porque ele era acostumado com máquina de escrever. Ele falou, não sei usar teclado, não sei. Aí ficava digitando assim. E aí ele contava as histórias da época do jornal. Ele trabalhava num grande jornal, que eu não vou falar o nome aqui, mas ele trabalhava num grande jornal e ele tinha um editor que ele tinha 2 momentos. Ele tinha o primeiro momento do dia, que era quando ele levava a matéria, que era pra vender o título, e ele falava, não, esse título tá horrível, Vicente, retrabalha ele, tá uma desgraça e tal. Mandava o Vicente sair quase tacando coisa em cima dele. Aí ele esperava o cara dar um picote. Sabe o que é um picote? Não. É quando você pega uma carreira de cocaína e dá um tiro. É o jornalismo dos anos 80, 70. Era muito 80 especial. Exato. Ok. Final dos anos 80, então ele dava um tiro e aí ele voltava e o cara não mudava nada e o cara tava... É isso! É isso! Arrasou, Vicente. Você sabe o que tá fazendo. Eu falei, eu sabia... Confiado em você. Então, ele contava essas histórias absurdas. Teve uma vez também que eu fui pra casa dele, que ele falou, vamos lá beber, Dredd, vamos lá. Eu usava um Dredd na época. Várias revelações dessas histórias. Ele, cara, então, Dredd. Aí ele tinha essa mania de ficar assim, e aí ele... Toma isso daqui. O que é isso? Chama sabonetinho. Que Deus porra é é essa? mais. Ele falou, Pelo amor de bebe isso daí, vambora. Era tipo uma cachaça diferente que parecia um sabonete. Meu Deus! E aí, mano, eu só sei que essa noite a gente bebeu um monte. Eu dormi na cozinha dele. Ele e a dona Rose, que é a esposa dele, me ajudaram depois no outro dia. Meu E pai eu do céu. dormi na cozinha dele, num colchãozinho que eles colocaram pra mim, porque eu não queria sair da cozinha. E eu acordei sem camiseta, porque minha camiseta estava inutilizável. Porque, Meu pai amado. enfim. Que surto. Aí ele me emprestou a camiseta pra eu voltar pra casa. Você sabe que o pai e a mãe estão assistindo assiduamente os podcasts, Exatamente. né? Então agora Desculpa, eles sabem dessa história lembrança do também. Beijo, Vicente. pai. Mas, Vicente foi um grande cara que ensinou várias coisas pro Fábio. Várias coisas. Esse dia eu comi uma pimenta ardidíssima também, eu quase morri. Foi assim, foi um dia muito legal. E ele era um cara muito especial. Então eu queria deixar essa lembrança dele. Perfeito. Muito bom. Eu venci
porque vocês me deram uma panela com tampa, que era o que eu usei. Eu estou usando ela todos os dias. Hoje eu fiz meu ovinho. Eu confesso que eu não sabia se você tinha gostado do presente. Amiga, eu amei. Hoje eu fiz o ovinho, aí eu coloquei uma mussarela de búfala. Não aí grudou? Não grudou. E como ela Delícia. tem tampa, pra eu não deixar o ovo muito seco, aí eu desliguei o fogo e deixei com a tampa fechada. E aí o queijo derreteu. Arrasou, Lindo, obrigada. delícia. Maravilhosa, que bom. Eu venci também, porque The Comeback tá vindo aí pra mais uma temporada. É só ano que vem, mas até ano que vem, toda vez que eu lembrar disso, eu vou ficar feliz. Se você ainda não assistiu The Comeback, assista The Comeback. É, assim, uma aula de história pelos tempos. Porque, pensa, a primeira temporada é de 2005, a segunda é de 2014 e a terceira vai sair só ano que vem. A Lisa Kudrow é um gênio Ela é da gênio. comédia. Ela é gênio. Eu tô um pouco triste, porque um dos atores que fazia o que interpretava o maquiador dela faleceu em 2017. Então ele não volta, só que ele era um personagem maravilhoso. Ele era um baita contraponto pra ela, Onde sabe? que dá pra assistir essa série? Na HBO. Ah. É, no HBO Max. Então eu tô um pouco triste, porque eu não sei como que eles vão falar, mas conhecendo The Comeback, eu tenho certeza que eles vão criar uma história maravilhosa é isso, assim, pra substituir ele por uma outra pessoa. E vai ter um personagem tão bom quanto, então assistam, eu tô muito feliz, sério. Ah, é muito bom. Olha, Eu queria só dar mais um motivo que eu venci. Ai, meu Deus. Que eu lembrei agora que esse final de semana eu fui numa festa junina. Boa! Eu vi na agenda, eu fiquei assim, que inveja. Isso aí. Pra quem não Não sabe, chamou. a gente tem Não uma chamou. agenda em conjunto. A Não gente tem chamou. compromissos pessoais. Que estão lá. Pra gente saber Tipo, a gente os sabe- nossos horários. A gente sabe tudo. que tá passando na Os vida da outra médicos de pessoa. todo mundo. Exatamente. A gente sabe as até vacinas demais. dos cachorros. Exatamente. Os banhos dos cachorros. tudo. Eu fui numa festa junina, aí eu comi cachorro quente, milho. comi milho, Ai, que Bom comi demais. pé de moleque, Maçã do amor. Exato. Então você tá assim, dando fome na gente, todos os nossos foi ouvintes. muito bom. Eu Eu lembrei desse motivo, eu venci Achei muito sacanagem com que isso. eu vi na agenda e não fui convidada. Então, também não. 2-1 pra Vitória, então, pra você. 2-1 pra Vitória, Porque- exatamente. Então, a exato. Vitória ganhou, a Boa, Vitória boa. ganhou. Mas é que Vitória foi... ganhou. A Vitória Vitória ganhou. ganhou. Eu não entendi nada. E foi em São Lourenço da Serra, não foi aqui. Mas foi, né, a gente tem Foi bom. dava pra ir. A próxima a gente faz caravana, né? A próxima a gente faz caravana pra lá, vocês vão pra lá. Mas olha, gente, vocês que estão aqui assistindo, no meio disso tudo, a gente quer agradecer muito a recepção do primeiro episódio. A gente ficou muito feliz. E a gente quer que vocês continuem deixando seus feedbacks, continuem deixando comentários. A gente tem a área de comentários no Spotify, área de comentários no YouTube. Então, deixe seu like. E eu descobri que no Spotify você pode colocar estrelinhas no nosso programa. Então, coloca estrelinhas no nosso estrelinhas. programa. A Acho gente tudo. quer muito saber o que vocês estão achando, se vocês estão curtindo. Quer mais longo, quer mais curto? Conta tudo pra gente. Conta tudo. Temas também que você Temas, quer que a gente Exatamente. fale. Conte tudo e até o próximo episódio. Beijo. Programas de TV, séries e filmes citados nesse episódio. Fantástico, Independence Day. Daylight, Jurassic World, Recomeço. Jurassic Park, Top Gun Maverick. Stranger Things, Everything Sucks. Goonies, ET, o Extraterrestre. Bebê Rena, Fundação. Ted Laço, Falando a Real. The Comeback, A Fazenda. O Urso, Vingadores Ultimato. Power Rangers e Power Rangers o filme. 3 Ninjas. Mary Poppins. Branca de Neve. A animação e o novo live action. Os Cavaleiros do Zodíaco. Yu Yu Hakusho. Sociedade da Virtude. Speed Racer, o anime e o live action. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. De Repente 30, Sex and the City. Friends. Rebelde. Masterchef. Laguna Beach. DLC. TV Globinho. Bom Dia e Companhia. Jaspion. Como Treinar o Seu Dragão. Família Walter. Jurassic World Dominion. The Walking Dead. Riverdale e Yellow Jackets. Esse podcast é uma realização Lune 5.